Vamos então dar início, né? Para a gente não terminar na hora certinha, né? Vamos começar então com uma oração. Glórias a Deus por todos os nossos irmãos que estão já conosco, aqueles que ainda vão chegar. E vamos fazer uma oração para iniciar essa nossa reflexão bíblica, que tem sido de grande valia, né? Tão importante para as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Deus eterno, poderoso Pai, obrigado, meu Pai, por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, uma sexta-feira fria, Pai, mas que não tem nos impedido, Pai, de refletirmos sobre a Tua palavra. Eu glorifico a Ti, Papai, pela vida de todos que estão aqui conosco, Pai, a Priscila, e também os Teus filhos, ó Pai querido, a Ágata, o James, Pai querido, e também o Pablo, a Elinério, Pai. Glorifico a Ti por todos, meu Pai, que estão nesse momento dedicados, meu Pai, a cada dia mais querer mais e mais a Tua palavra, pois é o alimento da nossa alma. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, nós Te agradecemos por esse momento, continue conosco, perdoa as nossas falhas, os muitos pecados que temos cometidos, agradecidos pela semana que tivemos, embora com lutas, mas o Senhor esteve conosco, Pai, em cada batalha. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Te pedimos, fique conosco, Pai, abra nosso entendimento, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. Aledos. Glória a Deus. Hi, Elínia. Glória a Deus. Tudo bem, minha filha? Elinéia, Chuchu, tudo bom? Tudo bem. Então tá bom. Meus irmãos, Ô, Glória. satisfação imensa mais uma vez estarmos juntos, né? Sexta passada nós não tivemos, mas quisesse o Senhor, aprove Deus que hoje Ele nos deu essa oportunidade de estarmos juntos para refletirmos sobre a palavra de Deus. E nós paramos, né? Estamos nessa nossa saga de Hebreus, capítulo 6, né? E nós não temos nenhum propósito de correr, né? Para que nós não venhamos desfrutar de cada versículo, de cada palavra a qual o Senhor tem nos dado, né? Então, não temos nenhuma preocupação com isso, mas a nossa preocupação é de sempre encontrar dentro do texto, dentro daquilo que a gente nos propôs a ler, algo que nos remeta, né, à nossa vida cotidiana, algo que nós apliquemos e encontremos dentro desse texto, algo que faz parte do nosso cotidiano, do nosso momento atual, e como um todo nos elevarmos para algo, né, levarmos a alguma coisa que realmente nos transforme e nos dê condições e estratégias para a gente vencer as nossas batalhas, as nossas lutas. E não vai ser diferente hoje, e vamos estar então inseridos dentro desse texto, dentro dessa nossa proposta, que sempre é de encontrar dentro do texto situações em qual nós vivemos do nosso cotidiano para a glória do Senhor. E nós vimos na semana que a gente fez, né, reflexão, como o Senhor tem nos agraciado, né, com bastante informações, com muitas histórias de vida que cada um de vocês tem falado e tem compartilhado, né, o sentimento, e isso é bacana e maravilhoso quando a gente se propõe a fazer isso e a gente se edifica mutuamente como igreja, como o Senhor também se agrada deste momento, né, queridos irmãos? Então, a gente paramos aí, né, nos versículos no livro de Hebreus 6, né? Aí, vamos ler então do versículo 13, amém? Aí a gente recapitula certas coisas, né, que nós conversamos há 2 semanas, e nas outras também, tá bom? Hebreus 6, versículo 13, para nós lermos, que eu acho que tem muita coisa ainda para a gente trabalhar ainda, né? A promessa de Deus é imutável, todos acharam? Amém? Quando Deus fez sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar. 14, quem pode ler? Dizendo, certamente abençoado te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque os homens... Pode ir, dona Elinéia. Pode ir? Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda.
Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento. 18, para que... Pode ir, amor, pode ir. Pode ler. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. tá sem negócio? Amém? Terminou o capítulo, né? Sim. E nós já vimos, acho, falado algo sobre já alguns versículos que já foram lidos, mas é importante a gente dar uma retomada, né, com relação a muitas coisas que ficaram aqui, que podemos, então, ter mais inserções dentro do texto. É importante, também os irmãos também fiquem à vontade, como sempre, para falar, né, comentar, e é isso que fica muito bacana e fica legal a nossa reflexão. Mas nós viemos, irmãos, falando primeiramente dentro de uma centralidade sobre os versículos que se passaram antes dessa questão do juramento, da questão dos versículos 10 e 11, que fica evidente algo muito importante que a gente pode transportar para a igreja, para a nossa congregação, essa questão de que Deus não é injusto, né? Deus não é injusto para não esquecer da nossa obra, né? Embora o autor esteja se dirigindo a eles, mas hoje, se a gente se apegar a essa palavra, também serve para a gente, porque o amor é uma forma de trabalho, né? O amor é uma forma de a gente expressar um trabalho, e na nossa congregação nós temos a oportunidade de expressar o amor. O amor, ele, assim como era uma base, um pilar da congregação de Atos, né, irmãos? Também é o nosso modelo a quem a gente precisa seguir, e a gente quer seguir, e é nosso objetivo de seguir em amor, né, trabalhar dentro do amor, né, em amor, ajudar. Toda a expressão de amor que a gente sente para os irmãos dentro da congregação é importante, né? A maneira com que acolhe, né, a todos, a maneira com que a gente realmente tem um carinho, né, tem um sentimento, né, um sentimento que realmente a gente quer ver os irmãos bem, a gente quer ver todos bem, cada um, a gente se preocupa quando alguém falta ou alguém deixa de ir, né? Esse sentimento, que é uma forma de trabalho, ela precisa continuar, né, em nossos corações, como o versículo 11 ele conclui dizendo que é o desejo de que nós nos mostremos esse mesmo cuidado, esse zelo. Ele fala de um zelo, é o zelo do amor, continuar zelando, o zelo de zelador mesmo, de zelar por este amor, de zelar, continuar zelando para que a gente, o próprio Senhor Deus, nos retribua, né, por esse trabalho que a gente tem feito, porque você tem feito, que todos nós da congregação tem feito, tá, mutuamente com os irmãos. E este é o segredo para que a gente continue, amados irmãos, nutrindo o amor, né? Porque ao mesmo tempo que Deus ele se compraz, né, de nós, se nós realmente nos portarmos com amor, de contrapartida há também algo que ele abomina, que é quando a gente semeia contenda entre os irmãos, né? O semear de contendas, isso não, Deus ele abomina, como está em Provérbios, Provérbios, né, 16, vocês irmãos podem procurar aí. Em contrapartida, a gente precisa ter esse receio, esse temor também, de que se nós não nutrimos o amor, Provérbios 6, 16, né, 6, 16, 17, que fala sobre isso, meus irmãos, é a sétima, muitas coisas Deus abomina, né? Mas ele fala claramente que a semear contenda entre os irmãos também é algo que ele também abomina. Então,
a gente não pode, de maneira alguma, atrapalhar o curso da igreja do Senhor. Se nós perdemos, né, essa referência que é o amor, da gente fica à mercê de semear, né, começar a atrapalhar os planos de Deus, que a igreja dele né, quem precisa estar avante, quem precisa estar preservando esse amor, embora a gente sabe que não exista mais esse amor em muitos outros lugares, mas eu acho que ainda há esperança para nós, ainda há esperança. O Senhor olha dos céus para a terra e enxerga ainda existe, como nós temos mantido essa nossa pureza, essa nossa luta diária de constantemente buscar estar juntos, realmente preservar o amor entre nós. Se nós conseguimos preservar o amor entre nós, nós estaremos, irmãos, com toda a certeza, vencendo todas as batalhas, as barreiras e todos os momentos de dificuldade que a gente atravessar na congregação, nós estaremos vencendo. Então, eu queria só reforçar esses 2 versículos, 10 e 11, que realmente o Senhor, ele nos recompensará, né, essa nossa obra. Ele vai, com toda certeza, recompensar você, recompensar a nós, de todo o esforço que nós temos feito para amar os nossos irmãos, embora muitas vezes alguém pisa no nosso calo, alguém nos magoa, mas esse esforço que Deus ele tem contemplado e com certeza vai recompensar-nos de tudo aquilo, todo o amor que nós sentimos e nutrimos, né? Pois ele sentiu um amor maior para conosco, né? Morrendo por todos nós e aí fundando a sua igreja, né? Na terra, através ali da igreja primitiva, quando ele vai, né, irmãos? Então, é isso, meus irmãos. E aí ele fala, o 11, ele termina falando sobre a questão da esperança, né? Essa é a completa esperança, né? E que é até o fim, né? É até o final, porque aí a gente vê o cenário como está hoje, é um cenário caótico, um cenário que não inspira nenhum tipo de confiança, é um cenário onde a gente vê situações ocorrendo que desanimam, que fazem com que a gente muitas vezes dá uma balançada, mas perceba que por isso a necessidade, o autor ele é inteligente quando ele fala que é necessário ir até o fim, nutrir dentro do amor desse sentimento, estar realmente com essa certeza de esperança. A nossa maior esperança é o quê, irmãos? É estar com Cristo, é a nossa salvação em Cristo Jesus, é a esperança maior da igreja, né, que nós temos no nosso coração. E se a gente quiser encontrar com ele e chegar até o final, a necessidade de ter esperança e fé e amor, né? Porque a esperança, ela tem que nos mover, ela nos move, nós precisamos ter essa esperança dentro dos nossos corações. E com o curso das coisas acontecendo, né? Com as coisas aí, o Senhor disse que no final dos tempos o amor se esfriaria, a gente vê como tem tomado, né, um mundo de egoísmo, né, de ódio, de ressentimento, muitas coisas, né, irmãos? Mas por isso que é importante a gente ter essa esperança sempre pautada na fé e no amor, né, irmãos? Então, e aí o 12 ele fala que a gente não pode ser negligente. Ser negligente é saber o que fazer e não fazer, né? E nós não podemos, uma vez que a gente sabe dessas coisas, ser negligente, negligenciar. Poxa, eu sei o que fazer. Qual é o meu dever para com os meus irmãos? É amá-los, né? Amar a Deus e amar os meus irmãos, sempre com a fé e a paciência, para que então a gente possa herdar a promessa, a maior promessa nossa, que é encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. E aí depois o 13, ele dá o 13 e 14, ele dá um exemplo de Abraão, né? Abraão, a gente falou também, os irmãos também comentaram sobre a questão que Abraão, pai da fé, sendo pai da fé, ele esperou muito tempo para que a sua promessa fosse gerada, né? O Isaac, e ele realmente teve fé e esperança, né? Mesmo ainda havendo impossibilidades, por sendo já velho, junto com Sara, não tinha mais condições de conceber, mas ainda assim, ele, por mais que ele quis tomar a frente de Deus em certos momentos com Ismael, né?
mas ainda assim, né, Deus, ele concluiu esta promessa na vida de Abraão, né, irmãos? E nós aguardamos essa promessa, assim como Abraão aguardou, assim que muitas vezes a gente passa por muitas vezes certas situações, de situações que a gente fica triste, que fica meio que não conseguir compreender certos tipos de coisas que Deus faz, mas nós precisamos continuar de acordo com aquilo que a palavra nos diz, estar firmados nessa promessa, continuar olhando para o Senhor, né, para que essa esperança continue nutrindo dentro dos nossos corações e a gente possa herdar essa promessa, essa tão sonhada promessa que João fala em João 14, né, que o Senhor não nos deixaria órfãos, ele iria preparar moradas para nós, irmãos. Então, esse é o nosso desafio, continuar em amor, continuar com essa esperança dentro de nós, para que nós possamos continuar nutrindo ela todos os dias, embora o cenário seja apavorante, embora a gente passe por certas situações, nós não podemos deixar que isso nos abala de tal forma que a gente vem perder a nossa fé, porque a fé, ela é algo que nos move, algo que a gente não vê, né, é a certeza para que a gente possa continuar indo. Os irmãos querem falar alguma coisa? Os irmãos podem falar também sobre esses versículos, né? Abraão, pai da fé. Vamos lá, gente. Quem vai falar? A questão de manter a fé, estava entrando o versículo mais para frente, mas parece uma coisa parece que é tão fácil, né, manter a fé, a esperança, essas coisas, e que eu estava pensando, a gente consegue manter a fé assim, mas uma coisa que eu sempre tenho medo, que eu oro a Deus, eu sempre pensando assim, Deus, se vai ter um dia que vai ter uma provação tão grande que Deus vai provar minha fé, se eu consigo manter a minha esperança, porque para mim, assim, atualmente parece uma coisa inabalável, né? E é exatamente como fala no versículo, cara, já tem marcado aqui, assim, no 19, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. E eu fiquei pensando que ele estava falando de âncora e o véu a gente sabe que é o véu que separava, né, o homem de Deus. Então é uma âncora que aponta para cima, né? Não é uma âncora que vai para baixo. E é engraçado porque é que eu fico pensando como a gente consegue ter uma fé dessas com Jesus e realmente para mim, é por isso que às vezes eu fico com medo, porque eu falo, nossa, é uma fé que eu tenho assim tão grande que eu não consigo imaginar o que poderia abalar uma fé dessas que até o exemplo é uma âncora, mas uma âncora que fincada para cima, né, pro véu que foi atravessado que Jesus, né, tirou. E eu sempre fico pensando, nossa, o que poderia fazer a gente perder a fé, né? Eu sei que é muito fácil para muitas pessoas perderem a fé, igual a gente estava conversando com a Alessandra, como é fácil, a gente consegue imaginar a vida de outras pessoas, né? Graças a Deus, nossa vida está tudo bem, mas eu fico pensando, e se um dia eu tipo, perder emprego, a gente perder um monte de coisa, será que eu vou conseguir manter essa fé? Eu fiquei pensando, ó, tudo que eu aprendi até hoje do Evangelho, para mim, mesmo assim, mesmo pensando, fiquei muito tempo pensando assim, né? Eu fiquei pensando, não sei se eu ia conseguir perder a fé assim. Eu acho que capaz, que eu fiquei pensando, no momento, tipo, a gente passar fome de verdade, assim, de ver um ou outro sofrendo, será que isso seria uma coisa que iria fazer eu olhar para o céu e ficar com raiva de Deus, assim? Eu fiquei pensando, eu não ia conseguir. Porque Deus até hoje me deu tudo, eu ia saber tudo que eu já aprendi da palavra na igreja, com o que Jesus fala, com o que ele coloca no meu coração, é difícil eu imaginar que eu me perderia, mas com certeza eu acho que eu ficaria no desespero, né? Que a gente realmente não sabe. Que essa passagem me fez pensar nessas coisas, da outra vez que a gente leu, né? Eu tinha pensado também
Já não sei se cheguei a comentar isso na época, mas é uma coisa que é interessante de a gente colocar, né, para a gente pensar no dia a dia. É, é mais esse pensamento que eu tive. É uma coisa meio complicada, né, a gente ficar pensando, a gente tenta não pensar, né, né, nos momentos no pior. Mesmo assim, é que eu lembro também quando Paulo fala do posto daquele que não fortalece, na abundância ou na miséria, ele é quem sustenta, né? A gente não pode perder, tem que ficar com a fé até o fim. Por mais que tudo isso possa acontecer, eu acho que vai acontecer um momento, é manter o amor também, né? Como fala no versículo 10 e 11, porque eu acho também que eu fiquei pensando até, nossa, até onde a gente conseguiria manter o amor pelo próximo, né? Porque a gente sabe que, pelo que a gente fica vendo, assim, de possível escassez de comida, possível tal coisa, eu creio que Deus vai nos sustentar em tempos assim, mas eu fico pensando que é um momento que aí as pessoas vão realmente, o amor vai esfriar, né? E como foi avisado aqui, manter até o final. É que aquele parece estar bem sereno, né? Mas mantenha até o final. Mas será que eu vou conseguir manter até o final o, esse amor? Será que não, sabe, no desespero ali vendo a esposa e o filho passando necessidade? Será que eu vou conseguir continuar compartilhando no pão, né? É uma coisa que agora, como eu disse, é uma coisa que agora, para minha mentalidade agora, é falar assim, não, eu vou sim continuar, mas a gente sabe que é uma coisa que é complicada mesmo, é uma aprovação que é aprovação verdadeira, né? Eu creio. Mas é isso, amém. Talvez é importante, muito colocado no sermão, esse pensamento, né? Porque muitas coisas a gente não passou ainda, mas Está tudo bem, está né? tudo bem. Mas mesmo ainda, o Senhor nos avisando, então a gente sabe que o Apocalipse está aí para ser cumprido, né? E a abertura dos selos, e quando a gente olha para os selos, a gente vê que haverá fome, né? Haverá muitas coisas, haverá muita morte, mas a palavra do Senhor, ela nos avisa a todo momento que essas coisas vão ser nítidas e vão acontecer. Mas é importante pensar com o nosso irmão, como que vai ser o nosso comportamento diante dessas coisas. Mesmo ainda o Senhor avisando, né, do que vai fazer, do que isso precisa acontecer. O Apocalipse vai acontecer. Ninguém pode impedir. A palavra, ela tem que ser cumprida, né? Mas agora, e qual vai ser a nossa reação com relação a isso? É claro que quando a gente olha para a história, a gente vê que quando Jerusalém está sendo sitiada, né, nos anos 70 depois de Cristo, muitos cristãos pegaram a orientação de Jesus quando disse, olha, quando vocês virem Jerusalém sendo sitiada, vocês fujam, né? E diz a história, não propriamente na Bíblia, mas os pais apostólicos disseram que muitos cristãos fugiram de fato desse cerco e foram para uma cidade, né, chamada Pela, né? E quando ouvindo a orientação de Jesus, e nós talvez, com certeza, talvez não, né? Vamos receber orientações do Senhor com toda certeza. E nós precisamos, a partir dessa uma maneira progressiva, cada dia mais buscar o ser cheio do Espírito Santo, para que o nosso ouvido se aguce cada dia mais, e nós nos dê forças, nós que muitas vezes não vamos conseguir, muitas vezes, enxergar coisas, ver coisas, certas situações, né, que vão ser muito difíceis para a gente ver. Mas esse momento é que a gente tem que se apegar com Deus e com certeza o Senhor nos fará lembrar da sua palavra. Olha, eu disse para vocês que isso aconteceria, eu disse para vocês que isso e coisas assim que nunca foram vistas vão acontecer, mortes, fome, né, pestes, muitas epidemias. Então, o Senhor, de certa forma, ele, igual Amós fala, né, que ele nunca vai fazer nada sem antes avisar a gente, né, os profetas dele. Então, irmão, ainda que a gente saiba, é claro que é um ponto importante para a gente poder refletir qual vai ser a nossa reação, qual o comportamento que a gente vai ter, mesmo já sabendo que certas coisas vão acontecer,
qual é o nosso comportamento perante isso, e é claro que o Senhor sempre espera de nós uma reação positiva, né, de que nós estejamos firmes, e aí é que está o ponto que o Hebreus coloca, essa fé, a paciência, que vai nos fazer herdar essa promessa, né? É a fé, paciência, né? Paciência, fé e amor também, né? Então, esse misto de sentimentos dentro do cristão vai poder ajudar ele muito nesses momentos difíceis, a qual nós vamos atravessar com toda certeza, né? Não podemos dizer que não, mas nós vamos atravessar. Mas muito bem colocado pelo nosso irmão, essa questão é importante, né, de a gente refletir também. Podem, alguns irmãos também podem falar. Quem mais pode falar? Compartilhar conosco aí. Compartilhe. Olha, ultimamente eu tenho passado por boas. E eu acho... E, na verdade, assim, ouvindo o Douglas falar, né, eu acho que quanto mais coisas complicadas vão acontecendo, mais perto eu vou ficando de Deus. É engraçado, é ao contrário, não é... Pelo menos nesse momento que eu vivo, e já são uns anos que eu estou sendo provada, com coisas assim, com perda de emprego, com morte de mãe, com meu irmão querendo se suicidar várias vezes, depois meu marido perdendo emprego, e assim, e doença que vem, e, sabe, é uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Mas assim, me aproxima de Deus. Eu quero cada vez mais estar preparada para passar por tudo isso e bem. Eu quero mesmo. E assim, eu acho até que é um preparo mesmo, porque, como o pastor disse, o que vem pela frente é bem pior. O que está vindo aí é bem pior. Então, e já é um preparo. E quando eu estou lendo a palavra, como me chama a atenção as partes onde as pessoas estão sendo perseguidas, onde as pessoas estão passando por problemas, porque eu falo, olha, se eles conseguiram, a gente vai conseguir também, né? Se eles enfrentaram com várias estratégias que a gente vai vendo, a gente vai conseguir também. E é um preparo, eu fico assim, eu que tenho filha pequena, vocês vão ter também, né, Douglas, a Lê, a gente se preocupa muito com a criança, né, e assim, eu não consigo, hoje em dia, ter a minha filha e fingir que o mundo é colorido e lindo e belo. Eu não consigo. Eu converso com ela, apesar de ela ter 10 anos, eu converso sim com ela, eu mostro o que vai acontecer, eu explico o que a gente vai passar, e porque eu acho que tem que ser assim, senão, né, igual as igrejas por aí que não preparam as pessoas, como que vai ser? Né? A gente tem que se preparar, E talvez antes a minha vida, quando eu estava longe de Deus, minha vida era uma beleza. Não acontecia nada de errado. É incrível, não tinha prova nenhuma. Foi eu voltar para a igreja, mas é uma atrás da outra. Mas tá bom, tá ótimo. Eu fico feliz. Como eu falei hoje no começo, quer dizer que eu estou incomodando o inferno. Então tá bom, é ótimo. Então eu acho que é isso, a gente está passando por coisas para já ir se preparando para o que vem, né? E enfrentar bem, fortes, né? Conseguir manter a nossa fé até o fim, que é o objetivo, né? É isso. Amém. Você toca num ponto importantíssimo, né? A gente olha a história da igreja e vê que todos os momentos de perseguição na parte do Império Romano para os apóstolos, a igreja estava junto, estava unida, estava orando, né? Quando Pedro é preso, a igreja está junto na casa orando, né? Quando Tiago é preso e morto, a igreja continua junto, continua orando, aumentava ainda mais, na verdade, né? Quando havia perseguição, a igreja aumentava ainda mais, muitos eram salvos,
E, como a irmã disse, isso faz com toda certeza, isso é fato, quando há uma perseguição, quando há realmente situações, né, que ocorrem na vida nossa, a tendência nossa é aumentarmos ainda mais, né, intensificarmos ainda mais a nossa busca para Deus, né, e a nossa fé aumenta. É o que aconteceu na antiguidade e nessa reta final vai acontecer também novamente. É claro que a gente sabe que muitos reagem de uma maneira contrária, né? Muitos reagem de uma maneira contrária e tendem a parar. Por quê? Porque em certos momentos ela não está firmada de fato na palavra, não tem raiz, né? Não tem raiz em Jesus, não tem experiências com Jesus. Então, aí fica difícil, porque se não tem raiz, né? Se não tem uma base sólida em Jesus, de confiança, a pessoa tende, então, a realmente a se retrair e a realmente a se afastar, né? Por isso, quando a nossa irmã diz, é importante a preparação nossa, cada dia mais estar prontos, porque quando as coisas começarem a acontecer, se nós não estivermos num patamar de realmente, da fé, realmente ter um azeite, realmente, que é o Espírito Santo, cheio, e a nossa fé fortalecida, nós, com toda certeza, haverá um rompimento, nós não conseguiremos. Por isso é um preparo, que a nossa irmã Priscila tanto falou aqui, nós precisamos nos preparar a cada dia, porque nós estamos preparando para uma guerra mesmo, é uma batalha a qual nunca houve, né? Então pouco haverá, a maior batalha de todos os tempos. Então, hoje, eu e você somos esses. Você pode se sentir privilegiado? Sim, porque nós veremos a Cristo, mas em contrapartida, há um preparo que nós temos que, né, realizar para poder batalhar, né, essa batalha espiritual, não contra homens, mas é espiritual, né, e a gente sabe que o mundo espiritual já tem se mobilizado, já está se preparando, nós temos que nos preparar, continuar buscando ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo e realmente estar com coragem, destemido, né, com intrepidez para enfrentar o que tiver que enfrentar para nos encontrarmos com Cristo, né? Isso é importante. O Simão James vai estar falando também. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Eu ia falar algo muito parecido com o que o pastor Antônio acabou de falar, que é a respeito da raiz, né? Os irmãos estão falando de lutas e provações que afastam a pessoa de Deus. Na verdade, os irmãos comentaram que existem aquelas que aproximam, né? Mas o pastor colocou aí a questão das pessoas que se afastam. E Jesus, ele fala disso, né, na sua parábola, a parábola do semeador, que a semente que cai entre os pedregulhos, né, ela não tem raiz. E quando vem o sol, né, ela seca. E esse sol, ele representa a tribulação, né, a perseguição por causa da palavra, as dificuldades do mundo. E aí essa pessoa, por não ter raiz, ela se afasta, né, da palavra, se afasta de Deus. Então, o segredo de permanecer, né, na presença de Deus é ter raiz. É exatamente isso que o pastor acabou de falar. Versículo 19 do capítulo 21 de Lucas, diz, e na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. Glória a Deus. Então, além de você ter raiz, você tem que perseverar, né? Você tem que ser uma pessoa resiliente, né? A perseverança, ela não é algo passivo, né? Não é algo que você senta e espera, não. É algo que você enfrenta. Então, assim, muitas pessoas pensam, eu vou só deixar acontecer e pronto, acabou. Se você deixar, se vier e você não fizer nada, meu amigo, ela vai te pegar. Mas se você tentar fazer alguma coisa, ou seja, perseverar, né? E tanto é que o contexto, né, de Lucas 21, dentro daquela questão do princípio das dores, em Lucas ele vai trazer uma perspectiva diferente, né? Porque a perspectiva que Lucas traz é que
Jesus está falando a respeito de pessoas que provavelmente ficariam preocupadas com a situação, né, do fim dos tempos, e aí ele fala, olha, não se preocupem, né, não tenha nada na vossa cabeça premeditado para falar, porque é o Espírito Santo que falará, né, não vai cair nenhum só fio da sua cabeça. Então, assim, muitas pessoas preocupadas com a respeito do fim dos tempos, né, as guerras, os rumores de guerras, as tribulações que têm acontecido, a escassez, como nosso irmão Douglas falou, que é possível acontecer, e já vem acontecendo em vários países, mas pode vir a bater na nossa porta, e o Senhor disse que essas coisas, elas iriam acontecer, tanto é que ele fala assim, eu tenho avisado vocês de antemão, né? Ou seja, antecipadamente eu tenho avisado vocês para que quando essas coisas começarem a acontecer, vocês não fiquem assustados. Então, tudo que tem acontecido hoje no mundo, muitas pessoas, e crentes também, né? Eu vejo sempre o pastor Alan falando a respeito do... Inclusive, na vez que ele, né, esteve na última vez na nossa igreja, ele comentou a respeito do fugir para o monte, né? Porque muitos irmãos aí na internet, principalmente, falam a respeito disso, e quando começar essas perseguições, fugir para o meio do mato e tal. Olha, eu sou bem sincero, a Bíblia, algumas passagens da Bíblia, principalmente nessas passagens aqui, recomenda fugir, sim. Então, assim, nem sempre, né? Nem sempre a melhor escolha é se entregar, se render. Corta aqui minha cabeça e pronto, e acabou. De repente, você vai ter que fugir, porque às vezes fugir não vai ser a melhor opção para você, né? O nosso irmão Douglas falou a respeito da preocupação com a família, e realmente, eu acho que uma pessoa quando tem família, quando tem filhos, filhas, né? Esposa, talvez a melhor opção para essa pessoa é fugir. Né? E não tem problema nenhum nisso, porque é muito difícil você ver um parente seu morrendo, um filho, uma filha, pelas mãos de homens iníquos, né, assassinos, que odeiam a nossa fé. Então, assim, vai ter um momento que muitos vão ter que fugir, enquanto outros vão virar, de fato, mártires, porque se todos se entregarem, quem vai estar vivo na vinda do Senhor? Né? Se todos se entregarem, ninguém vai estar vivo, porque o objetivo final dessas pessoas aí vai ser matar os cristãos. Isso está muito claro lá no livro de Apocalipse, né? Revelado que haverá uma perseguição muito grande aos cristãos. E o objetivo deles nada mais é do que matar. Matar. Simplesmente isso. Então, imagine que todos os cristãos se entreguem, né? Então, não vai sobrar ninguém. Mas muitos vão perseverar, muitos vão dar testemunho, né, de mártires, de fato, e outros vão fugir, outros vão ter que fugir, né? Se vai ser para dentro das cavernas, se vai ser para o meio do mato, para o meio do deserto, eu não sei, mas Deus vai providenciar um espaço, eu creio, Deus vai providenciar meios, caminhos, Deus vai mover as coisas para auxiliar o seu povo, e muitos vão receber vários livramentos. Né? Então, assim, nós temos que confiar, né, no Senhor, e no momento de provação, irmão Douglas, né, você estava falando, eu estava me lembrando de Jó. Jó foi, talvez, né, o homem mais provado na Bíblia, nesse sentido, né, porque ele perdeu tudo que ele tinha. Viu, irmã Priscila? Ele perdeu o emprego, ou seja, ele perdeu todos os seus bens, né? Perdeu tudo, perdeu a sua saúde, perdeu os seus filhos. E Jó não blasfemou, Jó, ele até questiona aquela situação que ele estava vivendo, porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas, ao contrário da sua esposa, que teve tudo que Jó tinha, mas quando as lutas veio, ela falou, amaldiçoa teu Deus e morre. Enquanto que Jó falou, não, eu recebi do Senhor tudo com prazer, né? O bem do Senhor com prazer, porque o mal eu não posso aceitar. Então, você vê a diferença, né, das pessoas provadas. Jó era uma pessoa que era enraizada, né, confiante, temente a Deus, enquanto que sua esposa já não era. Então, a resposta em relação à aprovação foi diferente dos dois. Né? Então,
nós temos que ser isso aqui que o texto falou, né? A esperança que nos é proposta, ela tem que ser uma âncora, né? A âncora da nossa alma. Nosso irmão Douglas falou que a âncora para cima, né? A âncora para cima. Mas o barco que tem âncora, quando ele está ancorado, vem a onda, vem o vento, né? Bate nele, ele não sai do lugar, ou seja, ele está seguro e firme. Ao contrário daquele que não tem âncora, que quando vem a onda, né? Vem o vento, ele balança para o lado, para o outro, vira. Então, assim, né? Ou seja, não tem segurança, não tem firmeza. Então, a nossa esperança ela tem que ser desse jeito, tem que ser como se fosse uma âncora, né? Tem que estar segura e firme. Amém, irmãos. Deus, muito importante, né? Comentário também do nosso irmão James, né? Muito pertinente, porque quando fala realmente da perseverança, né? A esperança ela depende da perseverança, né? Então, nós temos que perseverar, né? E perseverar é realmente, como o nosso irmão falou, né? Enfrentando tudo que tiver para enfrentar. E claro, como ele falou, em certos momentos, se assim Deus, realmente Jesus, Espírito Santo, né? Designar, como muitos serão designados para a fuga, a gente vê claramente em Atos uma situação que acontece quando há uma perseguição e há uma perseguição, uma dispersão natural, né, dos irmãos, realmente somente os apóstolos ficam em Jerusalém, mas muitos cristãos eles são dispersos também para outras regiões. Mas quando a gente vê muitas situações acontecendo, é claro, com a direção do Senhor, né? A gente vê situações ocorrendo de que a pessoa quer antecipar, né? E muito mais além disso, há muitos aproveitadores, né? Estelionatários, né? Que realmente se aproveitam de situações, Então, pastor, falsos irmãos, né? Falsos irmãos para poder enganar as pessoas. Desculpa, pastor, te interromper. Inclusive, desculpa, me perdoe, mas é porque você comentou, me lembrei. Já tem aí, né, youtuber vendendo terreno na Amazônia. Vamos saber. Então, já começa por aí. Exatamente. Nós temos casos aqui já de perto, né? Aqui, do lado aqui, vizinhos nossos, né? Que foram para Minas, né? E até pastor, né? Então... Da congregação, sim. Que já foi da nossa congregação e tudo mais, com essa situação, claramente a gente vê que não foi Deus quem mandou o Espírito Santo. São decisões que são tomadas realmente por elas mesmas, né? E realmente deixar abandonar a casa, abandonar a filha, abandonar a esposa, isso Deus não quer. Deus não vai deixar você querer que você abandone a sua esposa, seus filhos, para poder fugir por aí. Então, já vai contra algo que fere a palavra de Deus. E aí você já vê que não tem nada do Espírito Santo. Como nosso irmão falou, há muitos aproveitadores vendendo terreno, né, com a ideia de que vai fazer uma comunidade, e ali vai viver do plantio, vai ter um estudo, própria escola. Então, a gente tem que ir realmente com cuidado com isso. E é claro que sempre a gente precisa, igual eu falei, aguçar os nossos ouvidos, que se o Senhor Jesus, o Espírito Santo, falar conosco, a gente vai ouvir ele, e se for para realmente fugir, ele vai falar claramente conosco, né? E como fala com outros, né? Tem essa direção clara, lá em São Gonçalo mesmo, na igreja do Ala, tem muitos irmãos que disseram lá, falaram, o Senhor me falou que eu tenho que sair, tenho que, né, fugir, tenho que ir para uma cidade deserta, né? Então, amém. Deus falou com você, né? Então, amém, né? Mas enquanto não acontece, se for o nosso desígnio de permanecer, né, enfrentar, nós estaremos realmente, temos que nos preparar, né? E que o Senhor nos ajude a enfrentar o que tiver que enfrentar, né, irmãos? Para a glória de Deus. É claro que sempre perseverando, sempre nutrindo dentro de nós, né, a fé, né, e a chama da fé acesa, e que as nossas raízes, né, estejam realmente, né, firmadas no Senhor Jesus, né, e não em pedregulhos, como nosso irmão James falou, né, que realmente ali sufoca, né, e as pessoas que não têm condições, né, de permanecerem, né, na caminhada, irmãos. Mas vamos permanecer perseverantes, né, irmãos, e sempre atenados àquilo que o Espírito Santo fala conosco, né, fortalecendo uns aos outros, né, e
os irmãos e vamos em frente. O Senhor estará conosco, né? Estará conosco à nossa frente, né? Sempre confiando nele, tendo fé nele, né? Que isso é suma importância para as nossas vidas, acreditar e ter fé no Senhor Jesus, né? E aí, continuando aí, né, nos versículos, a gente aí vai falar de Abraão, né? A questão do juramento, né? Queria falar um pouquinho também. E Abraão, né? Deus, ele jura por ele mesmo, tendo ninguém superior a ele. Nós falamos semana na ocasião que a gente falou sobre juramento, e o irmão James até lembrou, né? Que não é errado a gente jurar. Jesus, ele traz um ensinamento, né? Que nós não podemos jurar. Não podemos jurar. Mas os judeus, eles eram constantemente juravam, né? Eles tinham essa rotina de jurar, né? Tanto é que existem textos aí, que vamos ler alguns textos que falam sobre juramento, né? No Antigo Testamento, né? Alguns textos importantes. E não só o de Mateus 5:33 que Jesus fala, né? A gente pode ler também. E Tiago 5:12 também fala sobre a questão do juramento, né? E alguém pode procurar aí para nós? Tiago 5:12 e Mateus 5:12, Mateus 5:33 a 37. E sobre o juramento na Antiga Aliança, a gente pode ir lá para Êxodo que fala sobre as questões de juramento. Êxodo, Levítico, né? Levítico 19, Êxodo. Então, Levítico 19. Êxodo 20. O que vão falar realmente é essa questão dos judeus sempre quererem jurar, né? Jurar por algo, né? Mas Jesus, ele vai ensinar um ensinamento novo que não devemos jurar, né? Não devemos jurar. Os irmãos que encontraram aí, podem ler. Êxodo 19. Versículo, Êxodo 19, né? 19. Êxodo 20, Levítico 19. Eu estou no Êxodo. Êxodo 20. Êxodo 20. E 7. Alguém achou aí? Bom lendo aí. Vou ler Tiago. Amém. Tiago 5:12, né? Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Foi até o versículo do irmão James, né? Comentou na última nossa reflexão, né? Mas Jesus também, né? Fala sobre isso. Mateus 5, né? Eu falei? Mateus 5. Mateus 5, 33, né? 33. Quem pode nos ajudar? Please. Mateus 5:33. Isso, é o 37. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Amém. Então, irmãos, concatenando com o Tiago aí, né, comparando, a Priscila leu, né? Então, não é recomendável a gente fazer juramentos. É sim, sim ou não, não. Essa é a palavra, né, que a gente precisa portar dentro de nós, né? E nada de jurarmos, né? Embora, né, no passado, né, os judeus constantemente juravam, como na parte da antiga aliança aí, né, que fala que eles sempre juravam, era comum, né, essa questão do juramento entre eles, mas Jesus, ele abole tudo isso e nos dá um mandamento aí de, né, não jurarmos, né, ser nosso proceder, sim,
ou... Não, né? Está lendo aí, Paulinho. Êxodo 27. Amém? É isso mesmo, professor? Deixa eu só contar uma curiosidade. Oi, querida. Quando eu era criança mesmo, não lembro quantos anos, mas era criancinha. A minha mãe leu um desses versículos para mim. Eu provavelmente falei um juro por alguma coisa e a minha mãe leu isso para mim. E desde então, eu nunca mais jurei. E aí, outro dia, estava aqui em casa, minha filha com as amigas aqui, e alguém falou, eu juro por não sei o quê. Aí eu já catei a Bíblia e fui. E aí eu li para elas, né? E eu acho legal porque como ficou na criança, né? Assim, ficou minha vida inteira isso na minha cabeça. Não pode jurar, não pode jurar, não pode jurar. Aí eu fui lá e tive uma oportunidade e falei para as crianças, acho que elas vão ser a mesma coisa. Glória a Deus, tá certo. Glória a Deus, é mesmo. Tá certo, isso mesmo. Glória a Deus. Irmã Priscila, isso aí, no Antigo Testamento, é chamado de inculcar. Existe uma palavra, né, que é a palavra inculcar, que é isso aí. Inclusive, os judeus eram instruídos a inculcar os seus filhos. Então, é exatamente isso. São, como é que eu posso dizer? Normas, né, leis, mandamentos, que eles tinham, assim, bem fixado na sua cabeça. Então, uma coisa que a sua mãe pegou a Bíblia, leu para você, inculcou você, e bem isso. você guarda isso para a vida inteira. Então, assim, a criança, ela tem isso, né? De você... Por isso que a palavra diz, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Uhum. Então, imagina uma coisa que você lembra até hoje. Né? Então, é uma instrução muito importante, né? Glória a Deus. Glória a Deus, é isso, meus irmãos. Então, como é importante, veja como exemplo, né? Isso, com certeza, agora a Nicole vai, quando crescer, vai... E a amiguinha também, né? Glória a Deus, isso que é importante, passar a verdade, né? Para os filhos e depois eles passam para os outros, e é isso, né, irmãos? Falta muito isso no mundo, né? Nosso Brasil também, mas nós ficamos felizes porque ainda, né, existem realmente, isso acontece, como nosso irmão falou, essa questão de Deuteronômio 6:6, né, ensinamento para as crianças, né, sentada no caminho, na casa, deitado, né, em todo momento ensinando, né, os filhos, né, a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, né? Glórias a Deus pela vida da nossa irmã Priscila. Amém. Êxodo 27. Acho que não, amém? Só, né, então, tá dando horário, nosso passou tão rápido, gente do céu. E glórias a Deus, mas para encerrar, então, os últimos versículos que são importantes, James lembrou, Douglas falou sobre a âncora, né, algo realmente que realmente dá sustentação, né, essa questão da âncora aí. Eu queria mais uma referência importante que usa o mesmo termo âncora, está na carta que Paulo escreve a Timóteo. Paulo escreve a Timóteo, fala sobre âncora também, no mesmo sentido, acho que é 1 Timóteo, irmãos. E é importante a gente ler aqui, acho que vai concatenar o que a gente está falando. Acho que capítulo 1, versículo 19, 19. É importante, porque a âncora, ele faz essa analogia, né, importante. A questão do navio, o nosso irmão lembrou, né, que do navio, quando ele ancora, né, ele fica ali preso, independente do que aconteça, ele está ancorado, não sai do lugar, né, não sai do local e fica ali, né, tem firmeza, né, tem firmeza, deixa eu... Amém. Perseverando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Alguém tem uma outra tradução para ver a equivalência aqui? 1 Tiago 19, amados. 19. Aqui nós estamos na King James, né? Vamos ver uma referência também da Almeida aí, que alguém está com a Almeida aberta aí?
O meu tá bem parecido também. Peraí que vou achar outras versões, eu tenho. Se tiver diferente aí, peraí, pastor, só um minutinho. A questão do naufrágio, né? Lembra um pouco, né? Porque essa questão do navio, da navegagem, né? E o navio precisa da âncora para sustentar, para segurá-lo, né? Diante de tempestade, o que acontecer, né? E é a segurança, né? Então, e a nossa alma é a mesma coisa, né, irmãos? Nós precisamos estar para enfrentar os perigos, né, as tempestades da nossa vida. Nós precisamos estar ancorados também, né? Nós precisamos ter sustentação, saber onde nós estamos ancorados. E nossa ancoragem, é claro que é Jesus Cristo, né? O véu, como o texto fala, que ele passa do véu. Então, o primeiro que realmente pôde fazer isso é Jesus, né? Jesus, ele quem nos dá essa sustentação. É o último versículo 18, ali, o 20, né? Que fala, que é o 19 ainda, falando sobre o véu que penetra, né? O interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, né? Feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, irmãos, nossa ancoragem, ela está em Jesus. Nossa alma, ela precisa estar ancorada em Jesus, né? As embarcações precisam de uma âncora, né? E a âncora, o peso dela faz sustentar todo aquele peso do navio e não faz que cria uma segurança. A nossa segurança, ela deve estar em Jesus. É o nosso âncora, é quem nós devemos estar ali firmes, né? Assegurados. Com certeza nós estaremos assegurados se tão somente perseverarmos em Jesus. Se tão somente nós continuarmos tendo essas raízes em Jesus. Tudo é Jesus para nós, irmãos. E nossa esperança está em Deus e em Jesus Cristo, né? Ele é quem nos move e nos fornece essa segurança necessária para nós continuarmos, irmãos, nessa nossa jornada, né? Nessa nossa peregrinação rumo ao encontro com Cristo. E esperamos que nós nos portemos dessa forma, né? Nos portemos unidos, nos portemos com a fé, com a esperança. E a esperança, ela depende da perseverança, né? Então, a perseverança, ela precisa continuar sendo nutrida, e nós precisamos continuar perseverantes, né, irmãos? Para que essa ancoragem em Jesus não seja rompida, e nós tenhamos plena certeza de que aconteça o que acontecer, possa acontecer o que acontecer, tribulação, angústias, né, os selos do Apocalipse, as 7 taças da ira de Deus, tudo, né, pode acontecer, mas se tão somente eu e vocês estivermos ancorados em Jesus Cristo, nós com toda certeza estaremos seguros, né, e guardados para todo sempre, né? O lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. Você já ouviu isso, né? Com toda certeza. E nós vamos permanecer nesse centro da vontade dele, né, irmãos? E ele, com certeza, está à nossa frente, embora que a gente não enxergue a nossa volta, né, os muros desmoronando, muitas coisas acontecendo, mas façamos igual a igreja, né, no passado, né, perseveravam, eram perseverantes na doutrina, na fé, no partilhar, na comunhão em Jesus Cristo. Então, irmãos, fica então essa nossa, para encerrar, essa lição para as nossas vidas, né? Que nós possamos continuar portando dentro, né, desse mar, né? Desse mar que muitas das vezes tem tempestade, tem ventos, né, que sopram o contrário, pode haver destruição na carenagem em volta do navio, mas se estivermos sempre ancorados em Jesus, nós estaremos seguros e guardados. E continue portando a fé, né? Continuemos com a esperança, aliado à perseverança, que com toda certeza nós estaremos chegando até o final para encontrar com o nosso Rei, com o nosso Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus por todos nós que estamos aqui, por vocês, né? Tem sido uma honra, uma bênção estar com vocês, compartilhando a palavra de Deus, ouvindo histórias de vida, testemunhos, situações que vocês passaram e têm aberto aqui para nós. Então, isso aqui é
gratificante, nos edifica, assim como mais ainda a palavra de Deus sendo falada, sendo meditada e sendo refletida aqui, né, como todas as sextas-feiras. Amém, irmãos? Glórias ao nome do Senhor. Vamos orar por mais essa oportunidade e que o Senhor continue falando nos nossos corações, que jamais nós venhamos esquecer essa reflexão, assim como um dia a nossa amada irmã Pri não esqueceu os ensinamentos da mãe, né, e colocou em prática, né, e possamos gravar em nossos corações tudo que nós vemos refletir da palavra de Deus. Ó Senhor Deus, amado, bondoso Pai, nós somos gratos pela Tua palavra, nós somos gratos por este momento, estarmos juntos com os Teus filhos, estarmos juntos, ó Pai, perseverantes na Tua palavra. Obrigado porque nós não estamos só, o Senhor separou aqui irmãos e irmãs que ainda têm o desejo de estar, Pai querido, sempre refletindo na Tua palavra, que é o alimento mais importante, Pai, para um ser humano, para uma alma, que é a Tua palavra. Pai, continue conosco, Pai, continue, Espírito Santo, Pai, nos incomodando a estarmos sempre, meu Pai, sempre olhando para a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra não mente, Pai. Que o Senhor continue, Pai, querido, coando os nossos corações, Santo Espírito. Que nós continuemos, ó Pai, com a nossa fé acesa e a perseverança. Que nós não venhamos, ó Pai, frente às batalhas, frente aos desafios da vida, às tribulações. Que nós não venhamos, Pai, querido, parar, mas que nós, Pai, possamos continuar perseverantes, porque nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos, Pai querido, que a palavra ela tem nos gerado raízes, meu Pai, que pode acontecer o que aconteceu, os ventos podem bater sobre a árvore, mas ela não será arrancada, Pai, porque nós temos raízes, nós temos sabido em quem nós temos crido, que é o Senhor Jesus, o Senhor dos exércitos que está à nossa frente, e nós sempre, ó Pai, estaremos olhando para Ti. Continue aguçando nossos ouvidos, continue, Pai querido, nutrindo em nós, ó Pai, o desejo de querer sempre, Pai querido, estarmos juntos falando a Tua palavra. Tire tudo aquilo que não tem te agradado de nós, tudo aquilo que tem nos atrapalhado a te servir, meu Pai. Continue com os Teus filhos em seus lares, as suas casas, como somos gratos pela vida de cada um dos que estão aqui, meu Pai. A Tua serva, Pai, Tua filha Priscila, embora os ventos da vida, ela tem permanecido firme e cada dia mais tem perseverado, assim como o Douglas, a Alessandra, o James e toda a sua casa, a Ágata, o Pablo e a nossa querida irmã Elinéia, conosco sempre, meu Pai. Obrigado pelo privilégio de estar com esses guerreiros e essas guerreiras, que possamos cada dia mais estar firmes, ó Pai, nos preparando para as batalhas que virão, que nós possamos estar formando esse pelotão, que portamos sempre a espada, que é a Tua palavra, à nossa frente. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, o escudo da fé também estará sempre conosco, ó Pai. Ajude-nos a aumentar sempre a nossa fé, para que nós possamos, Senhor, também nos defender contra os ataques do mal, mas também contra-atacar com a Tua palavra. No nome de Jesus, eu entrego cada um dos meus irmãos nas Tuas mãos. Continue, Santo Espírito, fazendo a obra. Continue fazendo a obra, Pai, que os homens não podem fazer. Continue, Pai querido, fazendo. Termine a obra que um dia o Senhor começou em nossas vidas. No nome de Jesus, eu entrego cada um dos que estão aqui nas Tuas mãos, glorificando sempre, ó Pai, pela oportunidade que Tu tem nos dado e repreendendo toda e qualquer ação do mal contra a vida dos Teus filhos. No nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos por este momento. Obrigado, meu Pai. E que aqueles que não puderam estar conosco hoje possam estar na próxima sexta, para juntos podermos estar debruçando mais uma vez a Tua palavra. No nome de Jesus, eu Te agradeço, nós Te agradecemos e Te pedimos obrigado e que o Senhor continue conosco, ecoando a palavra em nossos corações. No nome de Jesus, nós somos gratos e Te entregamos para esta reflexão nas Tuas mãos. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado aos irmãos que estão aqui conosco mais uma vez, né? E muito rápido que passa, né? Nossa reflexão tem sido muito gostoso estar com os irmãos, uma bênção maravilhosa, falar das coisas concernentes à palavra de Deus, né? E amanhã estaremos em oração, né? E às 22 consagrando a Deus, né? E orando a Deus pela vida da igreja, a vida de todos vocês, e aqueles pedidos que a nós têm sido chegado através do caderno e também da carta de oração, né? E que aqueles que puderem estar conosco amanhã, estaremos também juntos aí, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém.
Vocês tenham uma boa noite de sono, a paz do Senhor Jesus, e até amanhã, se Deus permitir. Amém. Paz. Mas... Tchau.